Irmãos, hoje eu separei para vocês um dos testemunhos mais fortes e impactantes da internet. Testemunho da missionária Luciene Viana. Ela conta como Deus a resgatou da vida do crime, das drogas, como Deus a arrancou desse vale. Ela relata que certa feita ela estava com outras mulheres e uma dessas mulheres tinha roubado drogas de um traficante. E o traficante foi atrás delas, achou elas, levou elas até uma vala e ali atirou contra elas. E pasmem, ela não foi atingida, ela não perdeu a sua vida naquele dia, porque Deus tinha uma obra a realizar na vida dela. Eu te peço para você deixar o teu like nesse vídeo, te peço também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, te peço também para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com um amigo, com um familiar, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, compartilhe em seus grupos de oração. Irmãos, assistam esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Resgatando Valores. Aqui na descrição do vídeo você vai achar tanto o arroba do canal como também o link para o episódio completo lá no canal Resgatando Valores. Entra lá, se inscreve, assista aos vídeos, assista aos testemunhos. Esse canal é uma bênção, tá bom? Eu te peço para você deixar também aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo, porque isso fortalece muito o nosso canal. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH. Que Deus abençoe. Meu Deus. Bom, eu vim de uma família grande. Vovó teve 27 filhos. E aquela época de roça. Então ela veio para Osasco. Minha família é a segunda família a residir na localidade, que já reside há 60 anos. Ui. E todo mundo conhece, né, a história, né? 60 anos num determinado lugar é muito tempo. Então, mamãe, ela acabou ficando noiva de uma pessoa, mas contra a vontade dela, era a vontade dos meus avós. E ela acabou conhecendo meu pai e fugiu com meu pai. Então já começou por aí, né? Ela desrespeitou com rebeldia os pais. Essa família, meu avô, minha avó, eles já foram indo para a igreja, mas acontece que eles não conseguiram trazer Jesus para casa. Devido já gerações passadas, né, buscar por bruxaria, por feitiço, né, buscar por essas coisas. Então, mamãe, ela fugiu com meu pai, engravidou de mim. Só que minha mãe e meu pai se agrediam muito. Eu era pequena e eu lembro de muitas agressões físicas, não apenas verbais. Verbais era natural, mas físicas era horrível. Eles quebravam a casa. É mesmo? E eu tenho um irmão, que ele deve ter hoje 2 anos, 3 anos mais novo que eu, o Henrique. E ele era pequenininho e nós, diante daquela confusão, por nada. Era muito simples, nós estávamos todos sentados. Eu lembro, eu era muito pequena, tinha uns 4 ou 5 anos. Estávamos a sentar à mesa, alguma coisa que meu pai dizia, minha mãe já quebrava o copo na cabeça dele. Uma coisa que ele falava, ele já jogava o prato nela. Nossa, era violência Era mesmo. Violência. E eu cresci desse ambiente. Eu pegava meu irmãozinho pequeno, nós nos escondíamos de trás das coisas, por debaixo das coisas, porque eles quebravam a casa com o corpo um do outro. Um arremessava o outro. Então, meu pai decidiu que não queria mais ficar com a minha mãe, porque ou ele morria, ou ele matava a minha mãe. Então, ele chamou meus avós, disse, olha, não tem condição. E meu avô, num terreno muito grande de casa, disse, olha, então constrói aqui em cima. E vem morar aqui. Minha mãe acreditou que nós estávamos indo para lá com meu pai para morar, não. Ele construiu aquela casa, aquele quarto com cozinha e banheiro para abandonar ela. Porque ele já tinha um caso com uma outra mulher. E já estava decidido a abandoná-la. Então, fui para casa dos meus avós, fui abraçada pelos meus avós, acreditei, agora acabou
aquela vida de agressão física. Nunca mais eu vou viver isso. Aí que eu me enganei. Porque agora sim eu ia descobrir o que era uma vida de agressão física. Os meus tios se agrediam de rolar no chão, de se quebrar, de machucar um outro, de ter que ter intervenção judicial. Na época do Gil Gomes, não sei se você lembra, o Aqui e Agora, eles batiam na minha casa direto. Contando a situação de um tio furar o outro com um garfo, com uma faca, com um pedaço de vidro, rachar a cabeça um do outro com uma pedra, só por causa de um copo de pinga, um copo de cachaça. Eles se agrediam, assim, terrivelmente. E eu vim dentro desse ambiente. Não se respeitavam. Né? Não se respeitavam, mas de maneira alguma. Não respeitava pais. Meu tio já bateu no rosto da minha avó. Já bateu na mãe. E assim, uma família totalmente devastada e destruída pela agressão física. Intolerante. Qualquer motivo era motivo de um partir para cima do outro. E eu vim dessa família. Eu cresci dentro desse ambiente. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, muito jovem já. Eu me lembro que eu era muito jovem e eu via a forma como as pessoas me viam diferente. Porque eu me sentia diferente. Porque eu via que todo mundo tinha pai, tinha mãe, eu não tinha. Eu via que nas reuniões dos pais, naquela época, os pais eram muito participativos, né, determinadas festas na escola. E eu nunca tinha. Mamãe não podia, trabalhava muito. Minha mãe trabalhava em 2, 3 empregos para criar os filhos. Meu pai nem sabia quem era, né? Ele foi embora de casa, eu tinha só algumas flashes de lembrança acerca dele, mas não tinha, assim, a exatidão de quem ele era, como ele era. Nunca tive afeto do meu pai. E cresci dentro desse lar, vivia dentro dessa família que se destruía fisicamente, que se quebravam, que se partiam. Ou família complicada. Então, a família era um motivo de vergonha para a rua. As pessoas diziam, quando ele fez essa rua aqui, ele jogou todo o lixo ali. Meu Deus. Tudo que não presta mora ali. E todos os vizinhos conheciam vocês? Todos os vizinhos. Droga, tudo que é errado, sabe? Tudo que esse mundo oferece, né? Orgias, né? E casamentos destruídos. Família totalmente sem fundamento, sem condição de poder dar continuidade. Então, sem Deus, né? Quando o Senhor não está, né? E aí o império das trevas domina. Eles dominaram a minha casa, dominaram a minha família. E eu me lembro, a parte mais forte, assim, eu tenho coisas assim que marcaram muito a minha vida. Meu aniversário de 15 anos, por exemplo. Mamãe com muita dificuldade, não tinha qualquer condição. Só que nisso eu já estava envolvida com drogas. Com 15 anos? Com 15 anos. Porque era a forma que eu encontrei de poder preencher o vazio que eu sentia. Então a gente cheirava cola. Porque por eu sentir esse vazio, que eu digo para as pessoas hoje, esse vazio que você sente, que faz com que você busque subterfúgio numa bebida, numa balada. Eu sei, eu vim de lá. Amizades erradas, tudo isso é porque você tem um espaço dentro de você que nada preenche. Só o Espírito Santo. Eu sei do que eu estou dizendo, porque eu vivi isso. Esse vazio, ele consome você e você precisa colocar alguma coisa dentro dele, não para preenchê-lo, mas para sentir uma euforia passageira, que é a única coisa que você pode sentir. Porque esse vazio se chama Deus. E eu sabia que eu tinha esse vazio, mas eu não sabia como fazer para preencher. Então eu fui buscando. Buscando droga, fui pro feitiço, fui pras bruxas wiccas. Você foi pro feitiço? Nossa, Deus. Eu jovenzinha, 13, 14 anos, eu já estava nos terreiros de macumba. Você descobriu alguma coisa nesses terreiros? Eu ouvi uma palavra que alguém me deu, dizendo que eu tinha um espírito que tinha que desenvolver. Na verdade, quem me ouviu foi minha mãe. A pessoa disse que meu pai foi embora de casa porque tinha um espírito em mim que não lidava com meu pai. E a minha mãe nunca ia ter um relacionamento. Ela nunca ia conseguir se não desenvolvesse esse espírito. Então, começamos a frequentar esses lugares. Para então, desenvolver esse tal desse espírito. Que foi me tornando cada vez pior. Porque aí eu comecei a dançar, comecei a beber. Comecei a ir pra balada. Frequentar ravers. Comecei a ter acesso a drogas. E quando eu fiz 15 anos de idade, minha mãe tentou fazer uma festa para mim. Que foi a coisa mais horrível do mundo, que deu um tiroteio, uma briga enorme no meio da parentela, por causa de envolvimento com gente que fazia parte de facções. Naquela época era coisa muito pequena, não é como é hoje, mas que já se gladiavam. E eu não sabia, trouxe pessoas para dentro da minha casa que não lidavam com pessoas que já estavam lá, e com isso aconteceu uma bagunça no quintal muito grande. E dali, aquilo ali marcou minha vida.
marcou tão terrivelmente que eu comecei a desejar desenvolver esse mesmo espírito de briga, de confusão. Eu me tornei uma mulher irritadiça, uma mulher intolerante que não suportava nada. Com 15 anos de idade, eu era uma jovem ainda. Com 15 anos de idade, eu me envolvi com uma pessoa, eu fiquei grávida. Meu Deus. Fui mãe com 15 anos de idade, sem juízo nenhum, né? Que é a minha primogênita hoje, que vai fazer 30 anos agora, que me deu 3 netinhos. E nessa época, as coisas mais difíceis que eu me lembro, assim, que marcou muito a minha mãe, né? Que o que mais me marcou, que hoje, com a consciência que eu tenho, foi quando eu fiz a minha mãe chorar, né? Fui presa. Foi presa? Com 18 anos de idade, eu fui detida, né? Eu tive 2 filhas e abandonei essas meninas. Quando eu fui presa, minha mãe teve que tirar minhas filhas da prisão, né, comigo, porque eu estava na delegacia e eu precisava alguém para tomar conta delas. Isso marcou muito a minha mãe. E sem falar que eu tive que levar minha mãe para dentro do banheiro da delegacia e colocar dentro Eu coloquei minha mãe dentro de uma situação, sabe? Triste, Deus. Deplorável, né? Imagina uma mãe ter que ver a filha, a única filha mulher, passar por um julgamento, né? Onde a justiça dizia: essa menina, ela é um perigo para a sociedade. Meu Deus. Essa menina é um perigo. Eu tinha uma mentalidade de liderança. O inimigo sabia que Deus ia me levantar. Então ele queria usar tudo aquilo que o Senhor me deu para coisas ruins. Porque todas as vezes que o Senhor Deus tem algo grande na vida de alguém, o inimigo vai tentar usar essa pessoa pro lado ruim, para usar aquele dom, aquele talento, aquela habilidade para fazer coisas perversas. O oposto daquilo que Deus queria fazer. Até que o Senhor intervenha, que foi o que aconteceu comigo. Então eu já tinha um espírito de liderança. Eu ensinava as pessoas como montar bocas de droga. Você organizava. Eu dava às pessoas todo o panorama de como deveria fazer. Aqui dá, aqui não dá. Falava, pega os meninos que não tem pai, não tem mãe, que estão jogados nas favelas, que hoje a gente fala comunidade, mas naquela época era favela. Eles não têm comida, eles não têm pai, não têm mãe, estão jogados, pedindo dinheiro no farol. Pega esses meninos, dá casa para eles morar, tênis, um barraco na favela é suficiente, tênis e uma arma, uma porção de droga. E toda semana alguém passa lá para pegar. Olha que mentalidade. Porque eu via isso. E eu comecei a ter ideias de como organizar isso. Com isso, acabei passando por esse processo de ser detida. Que foi a vergonha da minha mãe, né? Meu Deus, a vergonha da família. Porque mamãe é uma mulher muito, mas muito séria, sabe? Muito honesta. Mamãe sempre trabalhou, sempre foi uma mulher batalhadora, sempre foi uma mulher assim. A família em si, né? Apesar de agressões físicas e tudo, não tem ali ninguém na minha casa que pegou nada de ninguém ali, sabe? Roubou vizinho, né? Dos meus tios, não. Depois dos filhos deles, sim. Porque o que acontece? Sempre vem piores, né? Se o pai bebe, o filho bebe e fuma. Se o filho bebe e fuma, o filho dele vai beber, fumar e vai usar droga. Você percebe que são cadeias que vão se abrindo e aprisionando. Foi o que aconteceu na minha casa. O meu avô só bebia. Os meus tios bebiam e usavam droga. Os netos bebiam, usavam droga e vendiam drogas. Meu Deus. E assim, por conseguinte, uma geração pior do que a outra. Eu assisti isso dentro da minha casa. Repetição de pecados que foram trazendo para dentro de casa destruições que foram devastando a família. Porque se eu só fumo, sou mãe, e a minha filha fuma e bebe, e a minha neta fuma, bebe e trafica, usa droga, isso é terrível para mim. Mas eu não tenho a consciência de que eu abri uma porta para esse mal imperar. E através de mim, eu estou dando sequência a repetições de erro que vão vir cada vez mais graves. Então eu carregava isso. E sem falar que nesses lugares que nós íamos, esses lugares de feitiçaria, onde a gente fazia esses despachos, essas coisas, eles pediam. A gente quer isso e isso, vela, a gente quer gato preto, tem que oferecer isso. Então a gente foi fazendo tudo isso, tudo que eles pediam. E acabou que esse mal começou a tomar conta de mim. Meu raciocínio, ele era rápido para coisa errada, mas ele era fechado para coisa certa.
Então, mais ou menos assim, dando um exemplo. Olha, você vai fazer o bem. Eu não sabia fazer o bem. Agora você vai fazer o mal. Ah, isso é comigo. Eu sei fazer isso. Na verdade, o inimigo já imperava dentro da família. Manipulava você na a família mente toda. Tudo. Uhum. A família toda. Cada um numa área. Cada um numa área. E eu fui para essa área. De vender drogas, de ensinar, mostrar para as pessoas. Você não tem pai, não tem mãe? Como eu também não tenho. Eu também não tive pai. Mas não vai sofrer não. Vem cá, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Dinheiro fácil. E com isso eu montei um império. Na minha época era, hoje não, né? Mas há 25 anos atrás, 26 anos atrás, era algo terrível. Foram 26 bocas de droga. Você dominava tudo isso? Eu dominava, né? Nós éramos em 5. Nós dominávamos. Assim, acho que uma das coisas mais terríveis de tudo isso, sabe? Mais terrível de tudo isso é você hoje, com a mentalidade que você tem, que é do espírito, né? Uhum. Com a luz do espírito, é você achar que você estava fazendo bem quando você estava fazendo mal, né? Você pegar um menino que está sofrendo a mesma coisa que você sofreu lá atrás e ensinar ele o que você está fazendo de errado hoje, você não sabe, mas você está trazendo ele para uma cadeia de manipulação demoníacas. Uhum. Ele vai ser alguém que vai trazer outras pessoas. Isso não tem fim, até que alguém intervenha. Tanto é que depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu quis fazer eles entender que aquele caminho não era o certo. Conseguiu atingir algum deles? Eu consegui atingir 3, mas também não conseguiram permanecer. Porque a vida, quando você vive muito o caminho errado e você vem para o caminho certo, é muito difícil você encontrar apoio. Porque você não tem credibilidade por tudo que você fez. Né? Uhum. As primeiras pessoas que te julgam são seus parentes. Né? Eles olham pra você como alguém que é perigosíssimo. Não, você não nasceu torto, vai morrer torto. Pra você não tem jeito. Então você não encontra apoio, nem da família, nem de pessoas. Né? Não tem emprego, porque tudo que aquelas pessoas sabiam fazer desde jovenzinhas eram vender drogas, né? Eram roubar, era fazer tudo que é errado. E agora eles vêm pro caminho certo, eles não conseguem permanecer se não tiver apoio, se não tiver ajuda. Então eu tentei fazer com que eles viessem, mas é muito difícil. Quando o parente não aceita, quando a família abandona, né? E a sociedade diz, você não pode. A sociedade diz, nasceu assim, vai morrer assim, vai puxar o pai, vai puxar a mãe. Uhum. Não tem jeito. Então é uma jornada que você vai trilhar nova. E essa jornada é complicada. Por quê? Porque ninguém quer te dar emprego. Eu sei. Eu saí das drogas, porque na verdade assim, eu não usava tanta droga. Eu vendia. Uhum. Mas quando eu usava para acabar com tudo. Eu usava a ponto de eu usar muito aqui e parar em outro lugar e não saber como é que eu fui parar lá. Meu Deus. Me sumia completamente a consciência. Eu não sei como eu chegava, eu não sei como eu saía. Diz que uma vez alguém disse pra mim que me viu pulando casas, telhado de casas, pra poder fugir de alguém que queria me matar. Eu estava tão dominada pela droga que eu nem sei como eu fiz aquilo. A pessoa disse que eu parecia um gato pulando. Naquela época não tinha o celular como nós temos hoje, né? Uhum. Porque se tivesse, a gente tinha filmado. Coisas que as pessoas falam que eu fazia, que eu digo, eu não lembro. Mas será que era eu? Eu acho que não era eu. Não é possível que foi eu. Pra você ver a situação. Porque quando eu usava pra não deixar a minha consciência mais dominar a mim mesmo. E mesmo nessa vida, toda torcida ali, Jesus estava te guardando. Guardando? Né? Meu Deus, foram inúmeros livramentos. Se você tá falando que você pulava em cima de telhas e não lembra de nada, quem guardava a sua vida ali? Guardava. Uma vez nós estávamos para ser eliminado. Que naquela época, hoje fala, a pessoa usa um outro termo hoje. Naquela época nós tínhamos uma outra forma de falar. Nós falávamos que quando a pessoa ela está, ela tem que passar por uma situação de justiça, ela passa pelo tribunal do crime. Hoje se usa isso. Sim. Naquela época, 27 anos atrás, nós não usávamos tribunal do crime, nós usávamos sentenciado, deu gado, deu o ponto. Essa pessoa não pode mais viver. E nós tinha um nome na lista, tinha nomes na lista, e o meu nome estava lá. Eu sabia que eu tinha pouco tempo de vida. Eu não sabia se eu ia morrer no ponto de ônibus, dentro de um carro. De alguma forma, eu ia morrer. Uhum. Eu entrei dentro do bueiro, correndo. Porque eu vi quando aqueles homens de preto veio descendo. Uhum. E eu saí correndo. E eu nem sei como que eu fui parar dentro do bueiro. Eu pulei. Eu era tão magra, que eu pulei e escorreguei dentro de um bueiro. Uhum.
Como é que eu fui parar ali? Como é que eu consegui entrar ali? Para você ver. Esses dias eu vi um vídeo de alguém que se transformava, né? A pessoa colocava uma máscara e se transformava num bicho. Literalmente um cachorro, um animal. Mas não era animal, eram pessoas que se transformavam. O que é isso? São pessoas que estão possuídas por demônios. Então, eu me vi uma pessoa possessa. Possessa, porque eu fazia coisas que depois eu ficava pensando, mas como foi que eu consegui resolver isso? Como é que eu dei jeito nisso? Era coisa diabólica. Então o inimigo já sabia o que Deus tinha na minha vida e ele usava aquilo para o mal. E eu não tinha qualquer consciência de que aquilo que eu fazia não partia de mim. Que tinha uma pessoa, né, um espírito por trás, manipulando, né, dizendo como eu deveria fazer. Tanto é que eu ouvi essas vozes depois que eu me converti a Jesus. Ele dizendo para mim, você não pode me abandonar. Olha tudo que nós construímos juntos. Eu ouvi essas vozes. Durante anos da minha vida eu ouvi essas vozes. Por quê? Porque tinham coisas dentro de mim que não estavam tratadas, não estavam alinhadas, que o inimigo ainda tinha legalidade. A pessoa fala, mas você entregou a vida para Jesus, tudo se fez novo. Se você entregou legitimamente, se não tem armários fechados, se você realmente se render. Porque tem gente que se rende, mas se rende no momento ali da emoção, né? A palavra entrou, Jesus diz, né, que palavras que caem entre espinhos, pedregais, então não cria raízes. Tem pessoa que recebe ali Jesus, entrega a vida para Jesus, mas tem áreas da vida dela que ela não entregou. Então ela tem que se entregar totalmente. Porque daí continua fazendo as mesmas práticas, aí não vai ter mudança. E às vezes ela não faz definitivamente com as mãos, mas ela pensa naquilo, ela deseja aquilo, ela quer aquilo. A pessoa fala, a igreja não deixa. Não, enquanto a igreja não deixar, eu vou fazer. Agora, quando eu entender que eu não devo fazer, não é por causa de A, de B, de C, mas porque eu não quero desagradar o Espírito Santo, aí é uma motivação completamente diferente. Porque agora eu não tenho mais interesse naquilo. Aquilo já não me chama mais. Essas coisas perdem o interesse. A pessoa fala, você não bebe mais, você bebia todas. Eu não bebo, não é porque a igreja não deixa ou porque a religião, é porque eu não tenho prazer nisso. Eu achei a dose mais forte. O temor de Deus, né? E agradar a Deus está acima da minha própria vontade, né? Isso. Mas tudo isso, Osilda, a gente aprende quando a gente sofre. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus ele aprendeu com tudo que ele sofreu. Então o sofrimento, ele tem esse poder, né, de nos lixar, de nos moldar, né? Trazer um aprendizado. De nos levar a deixar de ser quem éramos para nos tornar quem Deus quer que nós nos tornemos. Então, com 18 anos de idade, eu fui presa. Só que até chegar aos 18 anos de idade, o inimigo, ele tramou a minha morte muitas vezes. Queria te ceifar de tudo de que era todo jeito. Seu sangue. Ele queria. Uma vez eu estava parada numa avenida que chama Robert Kennedy, em Santo Amaro, Zona Sul. Eu fui ali para poder fazer uma entrega de drogas e para poder pegar um valor em dinheiro. Quando eu cheguei ali, eu tive uma visão que ia ter um tiroteio ali. Eu via muitos corpos jogados no chão. Você teve uma visão? Uma visão. E eu comecei a gritar. Corram daqui, corram, corram. Comecei a falar para as pessoas, sumam daqui, sumam daqui. Pô, é louca, que droga que você usou? Essa é da Forte, essa aí que você tá vendendo, essa aí que você usou. Gente, vocês não estão entendendo. E você tava Vai ter morte aqui. E tava você sã, tava não tinha tomado nada, nem água aquele dia. Estava sã, eu tive uma visão. Mas era muito real. Eu acredito. E eu comecei a gritar. Quem acreditou, que foi muito pouca gente, fugiu. Mas quem não acreditou, morreu. Porque passou um carro preto. Na época era um Opala, diplomata, né? E ele passou dando tiro. Aleatório, assim. Aleatório. Saiu metralhando o povo na rua. Meu Deus. Isso é no jornal. Isso, meu Deus, foi uma coisa terrível que aconteceu. Então, assim, você percebe? Eu já sabia que o inimigo estava tentando contra mim, mas eu achava que era pessoas. Eu não sabia que era coisa do inimigo. Essa foi uma das vezes. Outra vez eu saí com uma amiga, e aí quando chegou num determinado lugar, ela conheceu uma pessoa e ela falou, nós vamos sair para usar droga. Nós fomos para dentro de um hotel. E eu me encrenquei com a pessoa, não sei o que aconteceu. Eu encrenquei com a pessoa, falei, vou embora. Aí ela pegou e falou, você não vai embora não. Eu falei, eu vou. Ela falou, então você vai, eu vou ficar. Eu, não, vamos embora. Vamos embora porque você vai morrer. E ela falou, por que eu vou morrer? Vou nada. E ela ficou. No outro dia, acharam o corpo dela enforcado com um cinto no banheiro. Meu Deus. Então o inimigo, ele sempre armou contra a minha vida, inúmeras vezes. Isso são os livramentos que eu sei e os que eu não sei. Uma outra vez, uma jovem amiga nossa,
roubou uma droga de uma determinada pessoa, uma pasta base, né, que é a droga mais forte, né? A cocaína mais forte, aquela ainda que não foi diluída, que não foi ainda colocada nos pacotinhos. Um bloco assim, ó. E ela roubou de uma determinada pessoa. E nós fomos para dentro de uma favela, uma comunidade, para consumir essa droga. E de repente, eram 2 e pouco, 3 horas da manhã, a gente ouviu pegadas e cachorro latindo. Eu olhei e falei, o que será que é isso? Olhei na fresta da madeira. Quando eu olhei, eu vi que tinha homens armados, mas armados para cometer, assim, uma chacina. Meu Deus. Era um genocídio. Eles estavam armados para matar todo mundo que encontrasse pela frente. E uma pessoa com uma pistola na mão dizia, quando encontrar, mata ela. Não importa quem esteja com ela. Pode ser quem for. Pai, mãe, filho, mata. Quando eu olhei na fresta, eu falei para as meninas, que alguém vai morrer aqui nessa favela. Elas vieram olhar na fresta. A que roubou a droga reconheceu que o cara que estava com a arma na mão, determinando que matasse, quando encontrasse ela, era o cara que ela roubou a droga. Meu Deus. Ela, por estar pelo domínio da droga, ela se desesperou assustou. e começou a gritar, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Nós tentamos calá-la, botar a mão na boca dela, amarrar ela, mas não teve jeito. Porque ela surtou, o desespero foi tão grande. Eles entraram, estouraram a porta. Eu me escondi, não adiantou. Porque eles grudaram a gente pelo cabelo. E veio arrastando assim num córrego. Na beira de um córrego. E colocou as meninas ali. Nós todas ali. Pra matar. E foi tiro pra todo lado. Eu fechei o olho porque eu sabia que eu ia morrer. E a única visão que eu tinha era da minha mãe. E das minhas meninas. Meu Deus. Minha mãe vai encontrar do jeito que ela espera. A filha dela morta. Porque minha mãe dizia isso. A única coisa que eu espero de você é você morta para acabar com o meu sofrimento. A única coisa que eu espero de você é você passar por um caixão e acabar com a minha dor. Eu abraçava minhas filhas e dizia assim, despede da sua mãe, porque eu acho que ela não volta mais não. Quando ela volta dentro do caixão. Ela vivia dizendo isso. Porque era o que ela esperava, era a vida que eu vivia. E naquele momento eu já estava me vendo morrer. E foi tiro para todo lado. Zilda, o corpo delas caiu em cima de mim. Eu achei que eu estava morta, porque o sangue delas escorria quente no meu rosto, no meu corpo, nos meus braços. Naquela época nós usávamos pouca roupa, né? Mini saia, mini short. Quase sem nada. Quase sem nada, né? E não sentia frio, né? Impressionante. Hoje eu sinto um frio. Qualquer vento a gente até blusa. Naquela época, meu Deus, você vê que coisa terrível. O sangue delas corria em cima de mim e eu achei que eu estava morta. Eu vi ela se debatendo assim, sabe? Em cima de mim. Se debatendo, até agonizando, a agonia da morte. E quando eles terminaram, eles saíram. E correram, e entraram no carro e foram embora. E eu pensei, estou morta. Na minha mente eu dizia, morri junto com elas. E eu ouvi uma voz, corre. A segunda vez que a voz me disse, corre, eu empurrei o corpo delas de cima de mim. E eu saí correndo naquela favela. E eu corria, que eu não sabia para onde eu estava indo, que direção. Quando eu vi, eu estava na frente de uma avenida muito grande, que não tinha nada, não tinha ninguém. A favela ficava no baixo e eu corri em direção, subindo. E eu fui parar nessa avenida, numa rua enorme, toda sanguentada. O cabelo grudado, sangue para todo lado. E eu sem nenhum furo, nem um arranhão. Porque eu passava a mão em mim, eu corri, passava a mão em mim. Eu não sentia dor, não sentia nada. Só aquela adrenalina de corre, me deu uma força nas pernas que eu corri muito. E quando eu vi, eu estava na frente dessa avenida e de longe eu avistei um caminhão de lixo. Hoje eu consigo falar, sabe, assim, a pessoa fala, meu Deus, mas como é que ela consegue contar isso? Porque eu já chorei muito e choro muito. Todos os dias quando eu dobro meu joelho de manhã cedo, eu choro de gratidão. Eu digo pro meu marido, eu não tenho Deus só como único na minha vida, eu tenho Deus como primeiro lugar. O primeiro lugar da minha vida é dele. Eu amo minha família, amo minha casa, amo muita coisa que o Senhor Deus tem me entregado, mas eu amo muito mais a companhia dele, a presença dele. Porque eu sei o que ele fez por mim. Eu sei de onde ele me tirou. Essa foi uma das vezes que o inimigo tentou me ceifar, que o inimigo tentou me matar. Ele investiu para que eu fosse destruída. E investiu pesado, né? Porque pessoas morreram. Pessoas morreram e eu vi pessoas morrendo. As 3 morreram, só saiu você viva. Só saí eu viva. E
entre outras e outras vezes, né? Carro que colidiu, carro que caiu, né? Carro que capotou. Eu já capotei carro. E tanta coisa, sabe, que eu vejo hoje a mão do Senhor. Então, eu vim para Jesus, assim, dilacerada, destruída. E como foi que eu vim para Jesus? Mais uma vez, eu saí da casa da minha mãe, porque eu sumia. Quando acontecia essas coisas, eu sumia, porque eu tinha medo de alguém atrás de mim na casa da minha mãe. Uhum. Ou quando via uma ameaça, alguma coisa, eu desaparecia, que eu tinha medo de alguém cobrar a bronca da minha mãe. Uhum. Então eu sumia. Quando aconteceu isso, eu sumi uns 5 meses. Depois eu voltava. Minha mãe dizia, meu Deus, eu pensei que você estava morta, já estávamos procurando o seu corpo. Aí eu ficava 1 semana, 2, daqui a pouco eu sumia de novo. Por quê? Porque vinha uma outra ameaça. Não era vida, né? Não era vida, não é vida. Uma vida miserável. A pessoa não tem paz. Qualquer barulho a pessoa tem. Que tem que levantar com uma arma na mão, com uma faca na mão, pra se defender, que você não sabe quem vai te atacar. Você vivia armada. Vivia armada. Tinha uma mouse, uma arma pequenininha e uma arma grande. O tempo todo armada, preocupada. Alguém vai me matar, alguém vai me matar. Ai, meu Deus. Eu chegava na casa da minha mãe, eu escondia a arma dentro de um... Naquela época, orelhão, né? Orelhão. Na ponta da casa da minha mãe tinha um orelhão. E eu amarrava ela toda dentro de um saco preto e colocava ela por trás do orelhão. E ficava o tempo todo olhando assim pra ver se ninguém passava, não colocava a mão. Porque eu não podia chegar armada na casa da minha mãe. E às vezes chegava na casa da minha mãe com pessoas estranhas. Minha mãe dizia assim, meu Deus, mas que tipo de ser humano é esse que você tá andando? Mas minha mãe sabia. Coitada da minha mãe. Minha mãe sofreu demais com essa filha. Então nesse dia, como todas as vezes... Eu fiquei 2 semanas na casa dela, mas já me preparando para assumir. E naquele dia ela falou para mim, eu queria tanto que você morresse hoje e acabasse com a minha dor. Tua mãe disse Porque o que isso. mais matava ela de tristeza era ver minhas 2 filhas sofrendo. As minhas 2 filhas diziam, vovó, não deixa ela embora. Vovó, segura ela. Vovó, é minha mãe, pequenininhas. E aquilo consumia minha mãe. Minha mãe ficava desesperada com aquilo. Ela dizia, por que você não acaba com o nosso sofrimento? Olha para suas filhas chorando. Você já fez a mala para sumir, já vai sumir de novo. Por que você não morre e não acaba com o meu sofrimento? Só que ela falou de uma forma tão terrível naquele dia, que penetrou minha alma e eu entendi que ela desejava mesmo que eu morresse. Eu tentei suicídio 3 vezes. Meu Deus. Eu cortei os pulsos, eu tentei me degolar, sabe? Uma vez eu falei para um cara que estava armado, querendo me matar, não sei o que, falei, mata eu, hoje eu tô a fim de morrer. Você vê, espírito de suicídio, assim, vontade de morte. Eu sentia gosto de morte. Eu sentia gosto de sangue na minha boca, sabe? Eu via que qualquer momento eu ia morrer. Eu vivia, na verdade, sabendo que eu tinha vida curta, pela vida que eu vivia. Então eu não tinha medo de nada, eu era louca. Até que uma vez o Senhor até me confrontou em uma determinada coisa que ele me disse pra mim fazer, eu não fiz, que eu temi. O Senhor me disse, você temeu o homem? Mas você nunca temeu nada. Sabe por que eu tirei você de lá? Tirei você de lá porque você tem coragem. Então, a pessoa fala, mas como é que você tem coragem de fazer isso? Como é que você tem coragem de falar isso? Porque eu sei de onde ele me tirou. E eu sei a quem eu tenho que temer. Então, eu saí de casa naquele dia com esse desejo de acabar com a minha vida. Ela quer que eu morra, minha mãe. Ela espera isso, já está pago. Não vai sair nada do bolso dela, eu vou acabar com essa dor. Vou acabar com esse sofrimento. Até porque eu não tenho felicidade mesmo. E nem se importava muito com as Não filhas, se importa, né? não tinha Não sentimento. tinha amor dentro de si. Não amava nem a mim mesma. Meu Deus, Não amava nem a mim vida mesma. destruída. Uma vida destruída. Até quando Satanás ficou com você como Ele bagunçou. peteca? Ele bagunçou muito com a minha vida. É. E hoje, quando eu dobro meu joelho, eu sempre digo pra Deus nas minhas manhãs, né? Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse comigo, eu jamais poderia ter chegado até aqui. Jamais. Porque eu sei que os meus pés desceram na sepultura muitas vezes. Então a pessoa me pergunta, de onde vem essa autoridade? Porque Deus me resgatou de lá. Então eu saí de casa com esse desejo, vou acabar com a minha vida. Hoje eu acabo, falei pra ela, mãe, fica tranquila, porque do jeito que eu tô saindo eu não vou voltar. Mas eu disse isso com a minha mentalidade pensando, vou voltar num caixão. Só que naquele dia eu usei droga, como eu disse pra você, que eu usava até não ter mais consciência de nada. E comecei a sentir overdose. Um gosto de sangue na minha garganta, calafrios, vinha ondas de calor e frio no meu corpo. E meus olhos começaram a escurecer. E meu corpo começou a perder a força. Eu comecei a sentir um tremor no meu corpo, comecei a sentir que eu ia vomitar. E aquilo veio com tanta força que eu fui me jogando no chão de um ponto de ônibus.
que fica na frente da igreja que eu entreguei a minha vida para Jesus. Que chama Avivamento da Fé, na Avenida Novo Osasco, número 700. O pastor Dejair me ganhou para Jesus. Glória a Deus. E eu entrei naquela igreja. Alguém me pegou pela mão e me colocou dentro daquela igreja. Como, Luciene? Eu não sei. Quem foi? Foi o Senhor. Foi o Senhor que me colocou dentro daquela igreja. Quando Glória eu vi, a Deus. eu estava no fundo da igreja. Pessoas que conheciam a história da minha família e a minha história, que estavam ali perto de mim, saíram. Um dizia pro outro assim, ó, olha quem entrou aí na igreja. Aí as pessoas sabiam que eu era o terror. As mães tiravam as crianças da rua quando eu passava. Eu usava um sobretudo preto. Metade do cabelo vermelho, metade do cabelo azul. Eu tinha lente de contatos. Que o cão gosta. Do jeito que o cão gosta, né? Arrepiante, né? Assustador, né? Uma vez eu tava com muito frio e eu não queria chegar em casa, que estava muito cedo, na casa da minha mãe. E eu me isolei toda naquele roupão, naquele sobretudo. E abaixei no ponto de ônibus. E veio uma pessoa, colocou a mão em mim e falou assim, Jesus te ama. E eu assustei aquela senhora. Eu estava com dente de vampiro, porque eu estava vindo do Halloween, né? Aquela festa que só Jesus tem misericórdia. Com olho branco, com risco no meio, olho de gato. Eu era maluca, assim, sabe? Era usada pelo cão. E ela falou pra mim assim, você não me assusta, minha filha. É uma mulher assim, uma senhorinha, né? Isso também foi uma coisa que me marcou muito, né? Uma mulher temente a Deus, né? Quem anda com Jesus, né? Sabe com quem anda. Então, eu era dessas pessoas, né? Que faziam essas coisas. Então, eu saí de casa daquela forma. Com aquele sobretudo, com aquele cabelo metade vermelho, metade azul, perturbada, com uma lente branca com risco no meio, olho de gato. Com a pistola na cintura. Saí de casa com 200 pinos de cocaína na minha bota. Eu usava aquelas calças bocas de sino. E aquela bota que vinha até o joelho. E dentro dessa bota eu colocava os pinos de droga. E ali eu vendia. Chegava, tem uma droga aí? Tá aqui, ó. O pino de droga tá aqui. Era dessa forma. E eu entrei na igreja dessa forma. Eu consumi essa droga, tomei 1 litro de whisky John Walker Red Label Black e entrei na igreja. Porque alguém me colocou, porque eu tava tendo overdose, eu ia morrer. E quando eu me vi dentro da igreja, eu olhei e falei, que lugar é esse? As pessoas que estavam à minha volta saíram. Um dizia pro outro, olha quem tá aí, olha quem tá aí. De lá da frente, da ponta da igreja, uma igreja enorme, com quase 3.000 pessoas, veio a irmã do pastor, profetiza, pegou no meu braço e falou, você não vai embora não, você vai ficar, porque hoje Deus muda a sua vida. Glória a Deus. O pastor tomou a palavra e começou a falar, o bom pastor largou as 99 e foi buscar a perdida. Aí sumiu todo mundo, só ficou eu e ele. Literalmente, a minha visão, assim, olha, sumiu todo mundo. Só ficou ele e eu, como se ele estivesse falando só comigo. Ninguém te quer, ninguém te aceita. Seu pai te abandonou, sua família te despreza. Eles esperam a sua morte, eles estão aguardando que você volte dentro de um caixão. Mas eu sou vida, eu posso mudar a tua vida hoje. Eu posso mudar a sua história. Aleluia. E a história da sua família. Se renda, se entrega. Quando eu vi, eu estava lá na frente. Rendida ao Senhor. Foi convencida pela palavra. A palavra é poderosa, por isso que eu amo a palavra. A palavra sim. A palavra Convence, de Deus é inerrante. né? A palavra de Deus é Glória a insofismável, Deus. inegável. Ela é tudo. Suficiente para Tudo. transformar a vida de um perdido. Palavra de Deus. A Exatamente. pessoa fala, Deus não fala comigo, eu falo, lê a Bíblia. Leia a Bíblia, que a Bíblia é a palavra. Mas eu não entendo, continua lendo mesmo sem entender. Isso. Vai lendo, até que um dia sua mente vai abrir. É verdade. Porque Deus dá para quem persevera. Pedir, dá-se-vos-á. É verdade. E eu saí de casa daquela forma, agora imagina como eu volto. Aquela menina que saiu de casa louca, drogada, perdida, condenada. Com a pistola na Com a cintura. pistola na cintura. Ai, meu Deus. Larguei lá na mão do pastor, lá na igreja. Acho que os policiais que congregam na igreja devem ter pego, né? Daquela forma, eu saí, voltei crente. Abraçada com Jesus. Imagina o susto. Aí é que começou o chamado, começou a obra. Porque ninguém acreditou. Minha mãe não acreditou. Minha mãe falou, você quer ser crente? Ela pegou os meus filhos e falou, seja mãe. Porque aí nesse dia, né, que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu digo para as pessoas, né, foi uma mudança tão grande que eu precisei passar por aquilo. Minha mãe me colocou para fora. Aqui você não entra mais. Nem você, nem seus filhos.
O próprio Deus permitiu aquilo, porque eu precisava passar por aquilo. Minha família me repudiou. Os vizinhos, ninguém queria. Porque sabia que eu era uma pessoa problemática. Então, na mentalidade deles, ela está se camuflando na igreja. Porque ela vai fazer algo muito pior do que ela já faz. Mas eles não entenderam. Então, uma pessoa se conduiu da minha necessidade, me colocou para morar no fundo de uma granja. E eu morei no fundo dessa granja por 94 dias. Essa granja, o lugar que eu fiquei, ela ficava em cima de um córrego. O odor era horrível. O cheiro era horrível. Eu usava criolina. Então meu marido disse pra mim que eu sou chata, né? Nossa, mas tô sentindo cheiro de nada. Eu tenho uma percepção tão, né, no meu olfato. Eu sinto cheiro. Porque eu convivi no meio do lixo. No meio da sujeira. Então eu tenho pavor de cheiro ruim. Pavor de cheiro ruim. E eu fiquei ali 94 dias com uma seguinte condição. Tem muitas galinhas, mas você não pode matar nenhuma. Porque o dia que você matar, você é expulsa daqui. O que eu vou comer? Ninguém quer me dar emprego. Ninguém quer me ajudar. As pessoas dizem que eu não sou quem eu estou dizendo agora ser. Porque o meu passado me condenava. Até dentro da igreja, tá? Existem pessoas que olham pra você te julgando. Porque sabe que você foi uma pessoa. E agora não consegue acreditar que você pode se tornar outra. São os religiosos. E agora eu comecei a minha caminhada com o Senhor, tendo que dar um jeito. Só que eu sempre tive essa mente, lembra que eu disse pra você no início? De dar um jeito, de resolver as coisas, de mente de liderança, de fazer acontecer. Eu pensei, ninguém quer me dar emprego, minha família me despreza, ninguém acredita, eu preciso dar um jeito. O que eu vou fazer? Eu andando na rua pensando, porque eu fui batendo de porta em porta pedindo emprego. Deixa eu lavar sua louça, você me dá um feijão. Na minha casa você não entra. Moça, eu tenho umas crianças para tomar conta. Deixa eu limpar seu quintal. Você me dá um pão aqui. Eu não quero você. Eu fui batendo de porta em porta. Com isso eu fui andando até chegar no Jardim da Abril. E eu parei de frente pro ferro velho do seu Zé. Olhei para aquele ferro velho gigante e falei para ele, seu Zé... Ele me conhece há muitos anos, né? É saudoso, né? Ele partiu, foi embora com Jesus. Ele conheceu Jesus através de mim. E eu falei pra ele assim, ninguém quer me dar emprego. Ele falou, mas também, tudo que você aprontou. Eu falei pra ele, mas agora eu sou crente. Ele olhou pra mim e falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Já tem uma semana que eu tô firme na igreja. Ele falou, então por que a igreja não te ajuda? Eu falei, porque ninguém pega na minha mão, ninguém me cumprimenta. Eu chego ali, ninguém olha pra mim. Eu tinha que passar por aquilo. Não é que as pessoas eram ruins. Era tratamento de Deus. É necessário. Para que eu pudesse ter resistência. E é isso que as pessoas não entendem hoje. Elas ficam dizendo, mas as pessoas não me ajudam. As pessoas não te ajudar é um erro. Mas um erro muito pior é você ficar dependendo que elas façam isso. Se elas não te ajudam, é um erro. Mas não tem como consertar um erro contra o erro. Você conserta um erro com acerto. Ninguém te ajuda? Ajude a você mesma. Crê em você mesma. Isso. Confie no que Deus te falou. Eu confiei de que Jesus me amava e Ele podia fazer a minha vida de novo. Ele podia me dar uma nova história se eu andasse com Ele. Então andar com Deus não é do dia para a noite, é construir uma jornada. E o seu Zé olhou para mim, me viu falar e falou assim, por que você não junta latinha em papelão? Eu falei para ele, mas como é que faz isso? Ele falou, você vai entrando nos lixos da cidade, vai pegando latinha, pede papelão aí nas lojas de imóveis, traz pra cá, a gente prensa ali, eu te dou uns trocados. Só que como eu disse pra você, sempre tive essa mentalidade de liderança. O que eu fiz? Eu fui na Maria Campos, quem é de Osasco sabe o que eu estou dizendo. Maria Campos, naquela época, tinha muitas casas de show, muita balada. E eu entrava naqueles lugares e dizia assim, olha, eu tenho umas crianças pra alimentar, você não podia juntar pra mim as latinhas pra mim poder pegar? As pessoas se conduíam, diziam, não, claro, passa aqui amanhã. 6 horas da manhã, passa aqui que tem bastante, eu vou juntar. E nisso eu passava e tinha aqueles sacos enormes, lotados de latinha. Você colocando as pessoas de novo pra trabalhar pra você, mas agora de uma Você forma... percebe que coisa incrível? Espíritos de liderança. Eu parava nas lojas de imóveis, Hilda, e eu dizia assim, moço, eu via ele juntando aqueles papelão e dizia, moço, eu tenho umas crianças pra alimentar, só podia me ajudar. Junta pra mim esses papelão. Ele olhava pra mim e dizia assim, tá bom, passa aqui mais tarde, eu vou falar com meus companheiros aqui, vai juntar pra você. Olha que mentalidade. Com isso eu tinha muita coisa, mas não tinha como levar. Eu fui lá no seu Zé, falei, seu Zé, eu juntei muita coisa. Juntou quanto? Falei, muita coisa. Quantos sacos? Uns 20. Mas quantos papelão? Vários prensa, muita coisa. E ele, e agora? Não tem carro? Ah, tem uma carroça ali.
mas não tem cavalo. Meu Deus. Quem vai puxar? Eu. Você foi puxando. Eu fiquei muitos dias assim. Muitos dias arrastando essa carroça. Aí comecei a ouvir o quê? Deixou de ser traficante para ser lixeira. Processo difícil, doído. Não é de qualquer jeito que chega. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Deus lixa, Deus testa, Deus quebra. Foi difícil demais, gente. E as pessoas passavam por mim e olhavam para mim assim com um olhar de desprezo. Mas eu precisei passar por aquilo. Hoje eu entendo José. Por que o José não deixou o que os irmãos fizeram com ele fazer dele um amargurado, um ofendido? Porque ele poderia ter dito: eu fui vendido pelos meus irmãos, eu vou ser um homem ruim. Ele foi comercializado no mercado de escravos, eu vou ser um homem mau. Ele foi para casa de Potifar e dizia que não vou fazer nada, eu vou causar o terror aqui nessa casa. Tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Por quê? Porque José passou pela injustiça, mas se tornou um homem justo. Então o que as pessoas me fazem, o que a situação me causa, não pode me piorar, tem que me melhorar. E é o que eu sempre digo para as pessoas que estudam comigo. O desafio de tudo que você passou é se tornar maior que o problema e mais forte que a dor. Glória a Deus. O dia que você se tornar maior que o problema e mais forte que a dor, você não pode controlar a situação, mas você pode controlar a sua atitude em relação a ela. Então o que as pessoas me fazem não muda quem eu sou. A situação não pode interferir quem Deus me chamou para ser. E eu aprendi isso nessa jornada. Quanto mais eu era esmagada, quanto mais eu era pisada. E o dia que Deus usou, porque eu cheguei pro pastor da igreja, e falei para ele: pastor, olha minhas mãos, cheias de calo. Eu não aguento mais, pastor, carregar essa carroça. Um sol escaldante. Eu ganho muito pouco. As crianças estão sofrendo. E nisso os meus comparsa, que eu tinha o nome de Fera nessa época. Que era o seu apelido. Meu apelido. Fera. Eu tive 5 identidades. Meu Deus. Então eles me chamavam por vários nomes. E quando eles queriam chamar minha atenção, eles me chamavam de Fera. Porque esse nome ativava dentro de mim o demônio que imperava na minha vida. Quando eles falavam Fera, eles ativavam aquela mulher que eu achava que eu era. A que mandava, a que eu governava, a que era. A fera. Então eles diziam, me chamavam pelo menos 5 nomes de identidade. Não, não quero. Não, agora eu quero saber de igreja. Não, agora eu sou crente. Cara, você tem que voltar, você é a fera. Eu dizia, não sou mais a fera. Eu agora sou a ovelha do pasto de Jesus. Você é louca. Olha a sua vida, você está morando no fundo de uma granja, você não tem o que comer. Você tem 2 crianças para alimentar, você está abandonada, você está sozinha. Você não tem ninguém, minha filha. Eu dizia, vocês que pensam. Porque eu me agarrei àquela promessa. Você vai ser alguém, vou te dar uma história nova se você andar comigo. E eu sempre tinha um lema que eu dizia para os meninos que eu dava droga para eles, ó. Se você ganhar respeito, eu aumento. Se você ganhar respeito, procedência, eu uso esses termos, né? Se você tiver procedência comigo, te dou uma arma melhor, aumento suas drogas, te dou um tênis melhor, te dou uma casa maior, você come melhor. Então eu estou te dando um pouquinho, se você andar certo comigo, eu aumento. Então eu entendi, se você andar comigo, Deus falou comigo nas palavras que eu entendia. Você não sabe quem eu vou te tornar se você andar comigo. Então eu sabia que não era do dia pra noite. Porque eu já usava isso pros meninos. Olha pra você ver. O linguajar de Jesus para as pessoas. Deus sabe como fala. Porque para cada pessoa, Jesus usou uma forma de abordagem. Olha pra Zaqueu. E isso então entrou dentro de você. Eu entendi que eu precisava andar. Que não ia ser do dia pra noite, que ia ser difícil. Mas se eu tivesse procedência... E conquistar mesmo. Se eu conquistasse... Provar para Jesus se eu que era fosse dele. fiel... Glória a Deus. Então eu sabia que ia ser difícil. Por causa dessa palavra que ele me disse. Se você andar comigo, você não sabe quem eu vou te tornar. Vou fazer sua história de novo se você andar comigo. Entendi? Aquilo gravou meu coração, né? Selou. Então eu sabia que ia ser difícil. Descrédito, as pessoas riam, zombavam. E eu fui contar pro pastor. Na verdade, sabe como é que eu consegui chegar no pastor? Porque o pastor, são 3.000 ovelhas dentro de um templo, mais 500 igrejas. É muita coisa para um pastor. Tinha que marcar a agenda para falar com ele. E uma pessoa chegou e falou assim, olha, secretário, eu estava saindo do culto, terminando o culto, a pessoa falou, olha, eu queria desmarcar com o pastor porque eu não vou conseguir, que eu tenho um médico. Ela falou, você não tem ninguém para apresentar? Ela falou, tem eu. Eu falei, eu quero falar com ele. Qual é o horário da sua agenda, compadre? Amanhã, 3 horas. Eu falei, então sou eu.
Foi assim que eu consegui entrar na... Olha pra você ver. Eu consegui falar com o pastor. Cheguei e falei, pastor Dejair, pastor, olha minha mão. Eu não aguento mais, pastor, me ajuda. O pastor cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida dele. Deus seja louvado pela vida dele. Ele disse assim pra mim, vamos orar. Um homem de oração. Aleluia. Colocou a mão no meu ombro, orou e tirou a palavra. Abriu a Bíblia e disse assim, o Senhor falou pra ele assim, ó, essa é palácio para mim, palácio para Deus, não palácio para homens. Nessa frase ele entendeu que Deus estava construindo algo em mim e que ele tinha que me ajudar. Ele coçou a cabeça e falou assim, olha, você podia ser faxineira na igreja. Eu te dou um salário. Sabe limpar? Eu aprendo. Sabe fazer faxina? Eu aprendo. Então vamos lá. Chamou o pastor Júlio, falou, pastor Júlio, vem cá. Essa aqui é agora a nova funcionária da igreja. Glória a Deus. Ajuda ela aí, mostra pra ela como é que é. Eu fui 5 anos e 6 meses faxineira da igreja. 5 anos e 6 meses só tinha promessa. 5 anos e 6 meses o Senhor me dizia, tu serás pregadora, vou te levantar nessa nação, tu serás vaso, o Brasil vai ficar pequeno pra você. E eu com vassoura, de Glória entupir a no banheiro, Deus. com rodo, com aquelas botas pretas, sabe? Eu fiquei meses sem poder estar dentro do culto, eu só ouvia o culto. Porque eu tinha que estar na limpeza, os congressos, aquelas festas maravilhosas. E eu lá desentupindo o banheiro, correndo com faxina, com balde, com vassoura. Mal sabia eu que eu ia me tornar pregadora de congresso. Aleluia. Porque Deus, Ele está vendo como você faz as suas tarefas servis. Se você é fiel no pouco, no muito, Ele te acrescenta. Glória a Deus. As pessoas chegavam e diziam assim, cadê aquela faxineira que eu vi correndo aí? Eu vi uma moça correndo com balde, com vassoura, chama ela. Aí vinha as irmãs, estão te chamando lá em cima. Eu não tinha nome. Zilda, olha que coisa incrível. No mundo eu tive 5 identidades. E agora na caminhada com Jesus eu não tinha nenhuma. O meu nome era faxineira. Cadê a faxineira? Faxineira, faxineira. Quando gritava faxineira, eu sabia que era eu. Tinha outras, mas era eu. Porque só eu eles chamavam de faxineira. As outras tinham nome, menos eu. Era Deus querendo mostrar pra mim que era necessário eu construir uma identidade que eu nem sabia quem eu era. Moldar mesmo o seu caráter. O Senhor queria que eu também. soubesse que eu era filha. Mas para isso Ele teve que desconstruir. Deus desconstrói coisas em você para construir o que Ele tem para você. E com isso se perde coisas, se afasta pessoas. Dói, né? Desconstruir dói. Deus muda você de ambiente. Deus te desprende. É um desassociar, uma disrupção espiritual que acontece. Porque nesse processo Deus estava me lixando e estava trabalhando na minha família. Porque ninguém acreditava. Até que a igreja me deu um emprego. Agora ela é funcionária da igreja. E eu fazia faxina e corria para a biblioteca para ler os livros. Pegava livros, partes interessantes dos livros e falava assim na secretaria, tira o xerox para mim. Ah, não pode tirar xerox de livro, de jeito nenhum, tá maluca? Aí o pastor me chamou, eu ficava triste porque eu não podia tirar xerox. O pastor me chamou e falou assim, ô Luciene, vai lá na diretoria da escola, na parte da escola que tem o templo e tem a escola fundamental, que hoje já vai até já forma a pessoa ali, né? Mas naquela época não, era só até o 8º básico. ano, era o básico. Estão te chamando lá. Quando chegou lá, a diretora falou pra mim, você dá conta da faxina, eu vejo que você dá conta e eu queria saber se você não quer ser faxineira aqui também. Quer dizer, agora eu tenho 2 empregos. Faxina no templo, faxina na escola. Então eu chegava na escola 7 horas, chegava lá 7 horas da manhã e ia embora 3, 4 horas da tarde. Então eu aproveitava essas oportunidades para ler. E a diretora olhou para mim e falou assim, por que você não tira xerox? Eu falei, porque falou que não pode. Não, traz para mim o livro que eu tiro para você. Meu Deus. E ela começou a investir na minha vida. Tanto é que nós fomos no retiro agora, quando ela me viu, ela não conseguia parar de chorar. Não foi amor. Ela não conseguia parar de chorar. Porque ela lembra daquela faxineira que só tinha a promessa. Só tinha os livros, né? Que eu não podia ter acesso, não podia comprar livro. Não tinha condição, mas ela me ajudava tirando xerox. E eu tirava xerox daqueles livros, e eu lia aqueles livros, eu estudava aqueles livros. Mal sabia eu que Deus estava alinhando a minha vida para o que Ele ia fazer. Então, para você que está vendo esse podcast agora, né? Talvez você venha de um mundo como eu, de uma família disfuncional, de uma família desestruturada, desequilibrada, né? Você não teve pai, você não teve mãe, a sua vida foi muito difícil. Não importa. Se você decidir ser quem Deus quer que você seja, você vai conseguir. Porque o Espírito Santo te ajuda. Não é mãe, não é pai, não é empresário, não é marido. É você e Deus, Deus e você.
Construa seu relacionamento com Deus. Se torne totalmente dependente dele. E ele vai te fazer independente das pessoas. Glória a Jesus. Então você não é mais agarrado emocional. Eu amo minha família, mas eu não dependo do amor delas para ser quem Deus quer que eu seja. Porque eu derramo nelas. Eu transbordo. Aleluia. Esses dias a minha filha veio em casa, juntamente com o enteado dela, o marido dela tem um filho, e eu fiquei tão triste porque eu não tinha um presente para dar para ele, porque eu tava esperando só os meus netos. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Meu Deus, esse menino não pode ir embora da minha casa sem ganhar alguma coisa. Todo mundo ganhou, menos ele. E eu fiquei com aquilo no meu coração. O Espírito Santo me disse: Luciane, você trouxe uma roupa da América e você escondeu ela lá em cima do seu guarda-roupa. Eu nem lembrava. Fazia meses. Quando eu abri meu guarda-roupa, que eu olhei, tava lá o conjunto de marca que eu trouxe, que eu nem sei pra quem. Olha como Deus é lindo. E aí o menino deu um sorriso de orelha a orelha. Minha filha falou: mas mãe, quando meus filhos vão na casa da família dele, e ninguém dá nada para meus filhos. Eu falei: filha, mas eu não sou eles. Eu sou alguém que transborda. Eu sou alguém que, independente do que fizeram comigo, eu quero fazer o bem para as pessoas. Aleluia. Por quê? Porque eu não tenho a ver com elas. Tem a ver com o que Deus tem feito na minha vida. É verdade. Eu sei de onde ele me tirou. Por isso Jesus diz: paga o mal com o bem. Paga o mal com o bem, porque é só você que vai ganhar. Só você ganha. Então, Zilda, foi difícil. Porque foram 5 anos e 6 meses de faxina. O pastor foi me honrando. Eu devo muito a essa igreja Avivamento da Fé. Muito. Muito. Porque eles me deram a base que eu tenho hoje. Glória a Deus. Esse desejo de ser fiel a Deus eu aprendi nessa igreja. Eu errei, sabe? Eu errei porque no decorrer da caminhada chegou um momento que eu achei que estava muito difícil. Eu fiz concessões. Eu abri mão do caminho reto, do caminho certo. Eu queria um caminho mais fácil. Então eu acabei fazendo alianças erradas. E essas alianças erradas me levaram à frustração. Porque eu tirei os olhos de Jesus. Comecei a colocar os olhos em pessoas. Eu falhei. Mas o Senhor não me deixou. Ele me trouxe de volta. Ele falou: você lembra de onde caíste? Se arrepende de volta. Então eu só tenho a dizer pra você que me ouve. Não importa se você tropeçou, se você se sente fracassado. Levanta. Ergue a tua cabeça. Jesus continua sendo Deus na sua vida. Basta você querer. O pai não foi atrás do filho pródigo. O filho pródigo teve que vir atrás do pai. O pai não vai atrás de você. Você sabe onde é a casa do pai. Retorna. Lembra de onde você saiu. Mas o que as pessoas vão pensar? Não importa o que as pessoas vão pensar. Jesus te ama. O amor dele por você não muda. Não mudou porque você falhou. Ele continua te amando. E sempre vai estar com os braços abertos. Sempre. Pra abraçar. Sempre. Então, eu digo para as pessoas, né? Não foi fácil, foi difícil. Eu falhei, eu errei, eu tropecei na jornada. Eu me dei mal, eu falei 7 vezes. Porque eu comecei já a não querer viver na dependência de Deus. Eu comecei a querer ser empresária. Mas ao meu jeito, à minha forma, ao meu método. Por que, Luciene? Porque esperar em Deus é difícil. O salmista disse que esperar cansa, fadiga. Por que eu tenho que esperar? Porque Deus não faz nada pra ninguém. A gente quer uma solução paliativa. Agora, Deus quer te dar uma solução que resolva o seu problema, dos seus filhos, dos seus netos. No mínimo 4 gerações, Deus quer operar. Então não espere nada de Deus do dia para a noite. Ele é o Deus de já. Mas para ele fazer o já, ele tem que arrumar o caminho que você fez todo torto. Ele tem que aplainar. E o tempo dele é diferente do nosso. E o tempo de Deus é perfeito. Perfeito. Você vai entender lá na frente. Lá na frente a conta vai fechar. Agora pode estar tudo de ponta cabeça, mas confia. É verdade. Continua sendo fiel a Deus. Não saia. Não faça alianças que Deus não se agrada. Toma decisões baseado na direção de Deus. Porque isso só vai te levar a viver uma vida de plena, testemunhos, né? de plena. Vitória, uma vida realizada. Se você não vigiar, você se perde. Porque eu me perdi, eu sei do que eu estou falando. Então hoje eu tenho uma sensibilidade com relacionamento, com amizade. Eu sei onde eu entro, onde eu não entro. Porque teve eu sei que mesa eu posso né? sentar, mesa que eu não posso. Tem lugar que eu vou, Zilda, que eu levanto na hora. Eu nem fico pra jantar. Eu falo: gente, me desculpa, mas eu não tô legal, eu preciso ir embora. Me leva pro hotel. Ficou sensível ao espírito. Porque eu sei que aquela mesa ali não vai te fazer bem. E eu digo pras pessoas: eu não me assento em mesa que Deus já se levantou. Ui. Eu não posso ficar confortável se desagrada a Deus.
Glória a Deus. Tudo isso você aprende com dor, com sofrimento. Fica sensível, né, Lu? Você fica sensível. Então, desse tempo que Jesus me trouxe, eu digo para as pessoas que essa minha história é incrível. Mas a história mais poderosa que Deus tem feito na minha vida não foi me tirar do mundo apenas, mas foi transformar meu caráter. Porque eu vim de uma família que tudo se fazia na base do tirar vantagem. É a cultura do Brasil, né? É passar o outro para trás, é tirar vantagem sempre. Lu, isso doeu muito em você? Doeu. Muito. Mudança de caráter, mexe com as raízes. Porque você faz uma Com as volta enorme e para no profundidades. mesmo lugar. Aí você fala, Deus, por que eu tô aqui passando pela mesma coisa de novo? Como foi essa mudança de caráter? Se você ficar confortável para falar. Sim. Foi um período bem difícil porque eu perdi tudo de novo. Perdeu tudo? Perdi tudo. Eu fali. Eu me vi no fundo do poço. Sem condição de pagar nem a minha casa. Eu não sabia nem o que eu ia comer no outro dia. Vamos comer hoje, amanhã Deus proverá. Uma pessoa que... Já estava estabilizada. que tinha limites de conta, cartões e cartões. Não tinha nada, perdi tudo. Sumiu tudo, assim, ó. Como um vento veio e levou tudo. Nem nome agora você tem. Foi por ganância? Eu acredito que foi porque eu tirei os olhos de Jesus. Comecei a confiar em mim mesma, na minha habilidade. Toda vez que eu me confio em si mesmo, não se estribe no seu próprio conhecimento. É verdade. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Se frustra. E é Isaías 2:22. Esse texto me confronta demais. Que o Senhor fala, por que você confia no homem? Por que você tira os olhos de mim e coloca os seus olhos no homem? E foi isso. Quando mais uma vez, hoje eu não tiro os olhos de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu não tiro. Eu nem sei como é que vai ser amanhã, não sei. Antigamente eu ficava preocupada. Meu Deus do céu, deixa eu ver como é que vai ser a semana, como é que vai ser o mês. Hoje não. Hoje eu tô totalmente da dependência. Vivendo cada dia Cada ele. dia da melhor forma possível, para agradar a Deus. Isso é sabedoria. Para agradar a Deus, para honrar o meu Deus. Como que você sabe, Luciene, que você tá honrando a Deus? Porque eu priorizo meu relacionamento com Ele. Eu acordo com Ele. Eu acordei, eu não faço nada. Eu vou diretamente pro meu lugar com Ele. Lugar que é só eu e Ele. E ali eu fico 2 horas com Ele todos os dias. Glória a Deus. De segunda a segunda. Por quê? Porque esse lugar me mostra que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque quem depende do governo vive condição. Agora, quem depende do trono vive provisão. Qual a diferença? É que quem tem condição depende que o tempo seja favorável, que a economia esteja estabilizada. Quem depende de condição depende de sistema. Quem depende de provisão vive o sobrenatural. Glória a Deus. Tá tudo ruim, pra você tá bom. Glória a Deus. Tá todo mundo caindo e você tá só subindo. Por quê? Porque você depende do trono. Quem depende do trono vive milagre. Eu sei o que é Milagre. isso. Glória a Deus. Então eu aprendi. Aprendi quando eu falei pela 7ª vez. Nunca mais eu quis saber de andar por conta própria. Então, toda vez que eu tenho uma decisão, vamos orar e jejuar. Vamos jejuar e orar. Vamos saber de Deus, se Ele está no negócio. Nós já tivemos oportunidade de fazer grandes negócios. Vamos fazer? Tá tudo certo, né? A gente tem condição. Tem. Condição a gente tem, mas e a provisão? A gente não vive de condição, a gente vive de provisão. A gente depende do trono. Vamos falar com Deus? O Senhor diz não. Aí me arremete aquela mensagem de Davi, que ele lutou contra os filisteus se reorganizaram e voltaram. Deus falou para Davi, se esconde, fica atrás das amoreiras. E o pessoal começou a dizer assim, Davi, mas espera aí, Davi, quando você não era nem rei, você não tinha medo? Davi falou, não tô aqui por medo, tô aqui por direção, por instrução. Eu não dependo do meu exército nem das minhas habilidades. Eu dependo do meu Deus. E Ele me mandou me esconder. Pra quê? Eu não sei. Eu sei que Ele mandou e eu tô aqui. Então, quando você é obediente, você vai mais longe. Quando você é obediente, você tem estrutura para dar passos maiores. Então, não é o quanto você chegou, é o quanto você tem condição de permanecer onde você chegou. Então, eu sofri na pele, na minha carne, para poder entender isso. Então, daquela Luciene rebelde, delinquente, ex-presidiária, para essa Luciene hoje, tem um abismo muito grande. Que eu chamo de gap, né? Aquela descida, assim. Eu desci, eu fui para lá embaixo no pó. Profundidade. E eu subi.
estou subindo. Subindo como? Subindo nessa maturidade. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Sem pressa. E além de não ter pressa, não tem competição. Glória a Deus. Além de não ter pressa nem competição, não tem disputa. Hoje eu consigo chegar num ambiente e ver a disputa. E eu me retiro. Eu digo, não preciso disso, porque não é o meu nome, é o nome dele. Eu não tô aqui por conta própria, eu tô aqui por direção dele. Eu não vim aqui para fazer nada para mim, eu vim aqui para fazer para ele. Glória a Deus. Então, você entende a diferença? Aquela mulher, para essa mulher hoje, eu morri e nasci de novo, literalmente. E tenho morrido e nascido todos os dias, gente. Porque todo dia é uma luta, né? Às vezes, o ciúme vem, porque nós somos seres humanos. Você vê uma pessoa que é mais privilegiada, é mais queridinha do que você. Aí o inimigo vem, olha lá, tá dando mais valor pra ela do que pra você. Aí bate os ciúmes, você, epa, peraí, aqui não. Porque aquele que é guiado pela mentalidade carnal não pode agradar a Deus. Mentalidade carnal é que aquela pessoa é guiada pelo que sente. Tô com raiva, então não conte comigo. A pessoa nunca se responsabiliza. E é dominado pelo que sente. O que agrada a Deus é quem é guiado pela mente espiritual. Então, bateu os ciúmes, eu repreendo na hora, porque quem me domina não é o ciúmes, é o Espírito Santo. O Espírito Santo domina meu espírito e meu espírito gerencia minhas emoções e controla meus sentimentos. Que às vezes acontece. Às vezes as pessoas, nós estamos aqui, a gente se conhece, aí chega uma outra pessoa, você me rejeita para ficar bem com a outra, ou você me tira de cena para poder agradar a outra. E se você não é uma pessoa madura, você se ofende, você fica machucado, ferido. Agora, se você é uma pessoa madura, você tira de letra. Por quê? Porque você não é dependente emocional de ninguém. Aleluia. Você depende do Senhor. E se Deus está permitindo isso, é para mostrar o que está no seu coração. Se Deus está permitindo esse tipo de coisa, é para mostrar para você que tem raiz aí dentro que não está alinhada, não está tratada. Tem que matar essa raiz aí. Então você percebe? Aquela mulher delinquente, aquela jovem, ex-presidiária, vergonha da família, para essa mulher hoje, teve esse gap. Essa última falência que me levou a um estado de... Eu desenvolvi vários sentimentos. Eu desenvolvi várias sensações. Eu tive depressão, ansiedade, tive síndrome. Acordava de madrugada assim, apavorada. Dizia, meu Deus do céu, vou passar fome, Senhor, vou passar fome. Desesperada. Por que Deus permite a pessoa passar por tudo isso? Para ela aprender a controlar seus sentimentos. Para ela aprender a lidar com as sensações. Porque às vezes você chega num ambiente e o ambiente quer causar uma pressão em você. Se você não tiver maturidade espiritual, você é empurrado pela situação. Agora, quando você é desenvolvido no espírito, você não é guiado pela situação. Você raciocina, você pensa a longo prazo. É equilibrada, né? Você não se permite ser desestruturada. Não é por qualquer palavras, coisa que te tira do lugar. É isso nem mesmo. por palavras, nem por argumentos, né? Sofisma, coisas que se levantam contra você para te tirar do centro da vontade de Deus. Então, essa mulher que eu me tornei hoje foi doído, foi difícil. Tive que perder coisas, muita coisa. Tive que perder pessoas. Deus teve que tirar pessoas que eu amava, que eu não podia imaginar que eu podia ficar sem. Eram amigos, eram pessoas que eu queria carregar para a vida. E o Senhor me dizia, você está com o sentimento de Abraão com Ló. Você quer levar para a promessa quem não tem estrutura para ir contigo. Abre mão de Ló que eu vou te apresentar outras pessoas na caminhada. Glória a Deus. Porque a gente precisa categorizar o nível de pessoa. Tem gente abaixo de nós, acima de nós e no meio, no mesmo nível que a gente. Então, quando você sabe categorizar as pessoas, você reclama menos de frustração. Porque você sabe o que esperar de cada uma delas. Você sabe aquela ali, ela pode me trair. Então você já sabe. Por que Jesus nunca repreendeu Judas? Porque ele sempre soube quem era Judas. Quando você sabe quem são as pessoas, como é que eu sei ler a pessoa? Quando você sabe quem é você. Quando você sabe quem você é, você consegue ler as pessoas. E como é que eu sei quem eu sou? Você só vai saber quem você é se você souber de quem você é. Eu só posso saber sobre algo que foi feito se eu souber o manual do fabricante. Para mim saber como funciona toda essa aparelhagem aqui, eu tenho que ler o manual. Como ligar, como desconectar, como conectar. Nós somos criação de Deus. Então, para mim saber como funciona essa criação aqui, eu preciso falar com quem criou ela. Então, é aquilo que Davi disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, endireita.
corrija os meus desvios de caráter, porque a gente não se enxerga, mas Deus sabe quem somos nós. É verdade. Ele sabe quem somos. Então Deus sabia quem eu era e quem eu precisava me tornar. Então Ele foi permitindo que eu perdesse coisas, perdesse pessoas, né? Mas Ele me trouxe a um lugar de segurança, que não está em coisas. Uhum. Ele falou comigo: Luciene, você vai ter que caminhar pelo deserto por algum tempo, até que eu te coloque na terra da promessa. Até que eu te dê um lugar de estabilidade. Uhum. Para me te dar esse lugar de estabilidade, primeiro você vai ter que se desprender de tudo. A sua dependência tem que ser totalmente em mim. Por quê, Senhor? Porque quando o homem depende de Deus, ele não está aprisionado à cadeira, a microfone, a posição. Há coisas, né? Pode tirar. A pessoa não fica, mas tiraram de mim, eu era da igreja e a irmã tirou de mim o departamento. Minha irmã, vai florescer em outro lugar onde Deus plantou. Vai trabalhar, vai fazer a obra, verdade. vai glorificar o nome do Senhor. Não fica preso em nada em ninguém, cadeira, posição. Quando você depende de Deus, você sabe, onde te jogar, vai florescer. Porque o que você carrega é mais poderoso do que o que estão fazendo contra você. Glória a Deus. Então tudo isso a gente aprende com a maturidade. Uhum. Foi difícil? Foi, mas foi valioso. Eu passaria por tudo de novo, Zilda. Porque agora você tá madura e sabe dar valor, né? Passaria Pra por tudo de novo. isso. Hoje Mas eu tenho e uma sua família? E a sua mãe? Mamãe se depois que converteu, você, né? depois que você se estrutura. Foram 10 anos. 10 anos. De muita lágrima. Mamãe não queria saber de Jesus. É. Porque a mentalidade das pessoas é... Eu já tenho religião. Mas Jesus não é religião. Isso. A religião informa, Jesus transforma. A religião familiariza, Jesus te faz íntimo de Deus. Ele Glória disse, a eu Deus. sou o caminho. Não tem outro jeito. Se você quiser ter acesso a Deus, tem que ser por Jesus. Mãe, vamos para a igreja. Eu já disse para você, você quer ser crente, problema seu. Porque depois que a minha família viu que, de fato, eu não ia mais voltar, que eu estava sendo transformada, aí eles abriram a porta para mim. Uhum. Aí hoje eu sou vista de uma outra forma. Hoje eles, até quando vão tomar decisões, eu estava pregando esses dias, domingo agora, em Goiânia, e meu tio estava na live. Agora ao eles vivo. te respeitam. Ele, né, eu pregando, né, e ele mandando mensagem para a live da igreja, dizendo, essa aí é minha sobrinha, é isso aí mesmo, é verdade. Ai, coisa linda. Jesus Deus é na vida dela mesmo, é isso aí, transformou. Mas foram anos de muita lágrima. Porque aquela família era literalmente o império do diabo, das trevas, imperava. O inimigo operava com muita força ali. Uhum. E para entrar Jesus ali, ele precisou de alguém. Aí ele escolheu a mim. Então eu fui apresentando para uma tia, para uma prima, para um tio. Tem muita gente para ganhar ainda. Como eu disse, a minha avó teve 27 filhos. Uhum. Mas os que mais deram dor de cabeça, os que mais foram terríveis, né? Drogados, perturbados, loucos, alcoólatras. Hoje são presbítero, evangelista. Jesus alcançou. Glória estão na presença do Senhor. Através da sua vida. Mas a minha vida. Mamãe, ela era do terreiro, né? Uhum. A gente começou junto no terreiro. Ela me levava pequenininha. E aí, eu vim pra Jesus. Ela veio transformada. 10 anos orando por ela, convidando ela, vamos pro culto. Ela, não vou, não quero. Eu trazia os crentes pra dentro de casa, ela saía. Eles fugiam. Então, os irmãos entravam pela porta da frente, saía todo mundo pela porta do fundo. Ficava ninguém. E eu me lembro como se fosse hoje. Um tio encontrou minha irmã e ela falou assim, por que você foge? Tu serás um grande vaso de Deus. Meu tio bêbado. Hoje ele é presbítero da Assembleia de Deus. Coisa linda. Então eu comecei fazendo sozinha. Trazendo os irmãos para orar, não tinha ninguém. E quando tinha, fazia o apelo, eles amarravam o rosto. Não quero. E quando minha mãe entregou a vida para Jesus, foi numa pregação minha. Foi na época que começou as filmagens, lembra? Começaram a filmar. Sim. E aí filmaram e eu falei, mãe, eu vou gravar um DVD, a igreja vai me dar, vamos. Ela disse, eu odeio crente. Eu já lhe disse que eu não vou pra igreja, não me convida. E eu, meu Deus, a mamãe não vai pra igreja, Jesus. Não tem o que fazer, mamãe não vai. Mamãe não vai pra igreja, Jesus. Eu não sei o que fazer com mamãe. Ela não quer saber. E quanto mais eu orava, mais o diabo fazia bagunça. Fazia bagunça, Zilda. O diabo fazia ruaça. Ele me afrontava usando meus próprios parentes. E eu lidava com o demônio assim, ó. Perdia horas expulsando o demônio. E o demônio falava na boca deles, vai pra tua igreja, vai que eu não vou sair não, que essa casa é minha.
Era luta. Uhum. De você eu saí, mas deles eu não saio, não. Quero ver você me tirar daqui. Era luta. 10 anos. Naquele dia que eu pedi pra minha mãe ir, ela não foi. Disse que não ia. E eu fui sozinha. Só que quando eu estava me arrumando para poder ir para esse dia de gravação, no banho o senhor me disse: vou te dar um presente hoje. Quando eu cheguei no culto, mamãe estava lá. Mas eu pensei que era visão. Eu pensei, meu Deus, estou tendo visão. Aí a diaconisa me dá água e disse: sua mãe está aí. Eu pensei, é confirmação. Aí o pastor veio me dar o microfone e falou: minha filha, depois do louvor é você. Escuta, sua mãe está aí, né? Eu falei: pastor, não pode ser. Ele: sua mãe está aí. Glória a Deus. Quando eu peguei o microfone, eu disse: mãe, a senhora veio? Ela fez assim com a cabeça. Eu falei: fica de pé. Quem crê que Jesus hoje vai pegar minha mãe? O povo: amém! Gente, mamãe entregou a vida para Jesus naquele dia. Glória a Deus. Só que quando ela foi vindo, eu fiz o apelo 3 vezes e não veio ninguém. Na terceira vez, acho que na 4ª vez ela veio. O banheiro das irmãs ficava ao lado do púlpito. Quando ela veio, eu disse: o banheiro está aqui. Porque tem pessoas que oram, mas nem eles mesmos acreditam no milagre. Pedem a Deus, mas nem mesmo você está acreditando que Deus vai fazer. Naquele dia eu não acreditei. Eu pensei que quando ela estava vindo na minha direção, na hora do apelo, ela estava vindo para ir para o banheiro. Então eu direcionei ela, falei: mamãe, o banheiro fica ali. Ela disse: eu não quero banheiro, eu quero Jesus. Meu Deus. Naquele momento que ela disse: eu quero Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo. No mesmo dia que aceita Jesus. Quando ela abriu a boca e disse: eu quero Jesus, ela foi batizada. Aleluias. Ai, aquela alegria, né? Meu Deus, foi grandioso demais, foi maravilhoso. Fomos para casa e o que eu falei que a senhora entregou a vida para Jesus? O que foi que eu fiz? O que aconteceu? Qual foi a parte da mensagem? Ela disse: filha, o que me fez decidir por Jesus não foi nada que você pregou. Eu falei: alguma coisa aconteceu no culto. As irmãs, os jovens cantaram um testemunho. Ela falou: não. O que me fez tomar essa decisão hoje não foi nada que aconteceu nesse culto. Ué, mas como assim? Mãe, eu estou 10 anos orando pela senhora, evangelizando a senhora, te chamando para ir para o culto, a senhora não vai. A senhora vira para mim e diz que não foi nada que aconteceu no culto, alguma coisa aconteceu. Ela disse: sim, aconteceu, mas não foi no culto. O que me fez decidir por Jesus é que eu estou 10 anos orando para a sua vida e dizendo: esse é Deus. Aleluia. A sua vida, a sua transformação me convenceu de que existe um Deus poderoso. Então você que está aí, ó, servindo a Deus sozinho, você que está sozinho servindo a Deus, você está sendo assistido. Você está sendo assistida. A pergunta de Deus para você é: como é que você me apresenta para os seus parentes? Porque tem gente que vai para o culto, mas volta reclamando. Ah, que essa igreja demora, o pastor pediu dízimo, contando problemas de igreja em casa. Como é que você apresenta Jesus para sua família? Eu apresentei Jesus para minha família como um Deus que transforma, como aquele que vale a pena estar na presença. Então eu sofria muito, porque eu era faxineira da igreja, eu passava muita humilhação, que era Deus me lixando. Porque tudo que eu passei, Zilda, eu vejo um tratamento de Deus. Eu não sou vítima. Ai, que fulano me roubou. Não. Tudo isso foi Deus me lixando. Eu precisava passar por aquilo. Mas quando eu chegava em casa, eu chorava até chegar em casa. Quando chegava em casa, eu secava as lágrimas, entrava feliz da vida, com um sorrisão. Eles olhavam para mim: por que você está sorrindo? Porque vocês não têm noção do que é o culto na minha igreja. Eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse ter um lugar, que eu pudesse me sentir tão realizada. Um dizia pro outro no olhar: um dia nós vamos nessa igreja. Um dia nós vamos nessa igreja. Então foi desse jeito que eu convenci mamãe. O seu testemunho ganhou sua mãe. Mamãe desejou conhecer este Deus. Deus que transforma. Uma mulher que fumava cachimbo, charuto, uma mulher que fumava 4 maços de cigarro por dia, uma mulher que bebia, uma serva de Deus. Glória Minha a Deus. companheira. Só Jesus faz isso, né, Minha Lu? companheira de Só oração. Jesus. Mamãe é... As pessoas falam: você não faz isso com a sua mãe? Não... É que eu não gosto de expor mamãe, ela só Como é o sofreu nome dela? demais. Lídia. Irmã Lídia, um beijo pra senhora. Beijo, Deus mãe. abençoe a vida da irmã Uma mulher Lídia. incrível, mulher batalhadora, guerreira. E que Ela- esteve com você todo o tempo, né? E está ainda, né? Está Nos momentos comigo. mais difíceis, cuidando das meninas, Se não suas fosse filhas. ela, eu tinha perdido essas meninas. Mas saber lá o que essas meninas iam virar. Se não fosse minha mãe, uma guerreira, uma mulher maravilhosa. Glória a Deus. E eu tenho ela como minha companheira, né? Sua Precisando intercessora dela. fiel, né? Sua intercessora fiel. Uma mulher de